Boa noite a todos. Vamos falar hoje de medos e inseguranças, num momento em que esses sentimentos têm tomado conta dos nossos espaços emocionais. Afinal, estamos vivenciando a transição planetária, o que significa que temos vivenciado experiências que nos colocam frente a uma única opção: mudar. Chega de bengalas, chega de sabotagem, é hora de finalmente abrirmos mão das repetições dos mesmos comportamentos, da preguiça, do postergar o progresso para o amanhã. Chegou a hora de desconstruirmos esse ser velho que trazemos e reconstruirmos um novo ser, que é exatamente desabrochar da luz que nós somos, porque somos filhos de Deus, somos luz. Só ainda não sabemos utilizar dessa luz, ainda em cumprimento à lei de amor, e por isso estamos aqui. Então, eu inicio a palestra primeiro dando parabéns. Parabéns a todos nós, porque se estamos aqui é porque topamos vir e dar um passo de amadurecimento que já estamos prontos para dar. Mesmo sabendo que estar na Terra, nessa roupagem física, significa vivenciar contínuos desafios que nos causam desconfortos, frustração, dores, medos e inseguranças. Mesmo sabendo que iríamos vivenciar tudo isso, nós nos encorajamos e viemos. Porque nós também sabemos que no mundo físico nós não só vivenciamos os desafios que nos causam desconforto, mas vivenciamos o encontro com o que temos melhor em nós. Porque diante dos desafios é que nós despertamos as nossas virtudes. Então a gente só consegue realmente despertar a virtude estando aqui, vivendo o que nós estamos vivendo. Seja lá o momento emocional em que você se encontra, seja lá a experiência que você estiver vivendo nesse momento, estar aqui em vida física, vivo nessa jornada, significa que você já vivenciou muitos outros desafios e venceu. Porque hoje nós estamos sim vivenciando os nossos desafios, mas pensemos, há 100 anos atrás, há poucos séculos, nós tínhamos como lei o abuso, a humilhação, a destruição em praça pública. Há pouco tempo estávamos aplaudindo essas humilhações, ou estávamos sendo nós a humilharmos, ou estávamos sendo nós a sermos humilhados. Vivenciamos já diversas encarnações. Nós não somos primitivos, A gente que estuda a doutrina espírita sabe que as primeiras encarnações nós temos a vida primitiva porque somos primitivos. A gente aprende a lutar pela sobrevivência. É a vida pela vida, não importa o outro, não importa nada. Mas depois que a gente vence esse primitivismo e a gente alcança o marco da civilização, a gente já começa a transitar pela fase de imperfeição do espírito. Então, nós não somos mais primitivos, somos imperfeitos, mas não primitivos. Então, nós temos tanta história já vivida, tanta história vivida. Vestimos tantas roupagens e estamos aqui. O que significa, então, que vencemos todos os desafios que foram apresentados na nossa trajetória. Ah, mas eu soube que eu cheguei a ficar 50 anos no umbral. Passou. Você está aqui. Ah, mas eu passei por uma história que eu sofri tanto. Passou. Tudo passa. Por que tudo passa? Porque tudo que a gente
gente vive na vida física são provocações para despertarmos as nossas virtudes. São só provocações para despertarmos a nossa inteligência. Porque diante do desafio é que eu procuro uma forma diferente de agir. Se eu viver sempre no prazer, eu vou sempre viver mais do mesmo, né? Eu vou repetir meus comportamentos. Está dando certo, está tudo bem. Então eu vou continuar, eu estou acertando, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Mas quando vem o desconforto, é que eu começo a me atentar que eu preciso ter uma outra conduta, um outro comportamento, uma outra forma de lidar. Portanto, tudo que a gente vive nessa vida física é uma provocação para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Por isso, tudo passa. A dor passa e a alegria passa. Joana de Ângeles explica no livro Ser Integral que nós vivenciamos na vida física diversos ciclos de transformação, justamente porque nós viemos para cá para isso. E cada ciclo de transformação inicia com favorecimentos. Coisas gostosas acontecem, ou coisas que estão no nosso domínio, experiências que a gente sabe lidar, personalidades gostosas de conviver, para que a gente se vitalize, para que a gente eleve as nossas forças, encaixe, né, a alma, o corpo, a mente. Aí esse ciclo que está nos levando ao ápice dos nossos sentimentos de bem-estar, de repente começa a modificar de cenário e começa a acontecer um monte de coisa que a gente não queria que acontecesse. Não tem aquela fase que tudo dá errado, é uma coisa atrás da outra, né? Pois bem, é exatamente o momento em que estamos sendo chamados para a transformação. As coisas saem mesmo do meu controle, porque eu preciso aprender a lidar com o que eu ainda não sei. Só está no meu controle aquilo que eu domino, não é? Aquilo que eu sei fazer. Se pedir para eu cozinhar um prato que eu sei a receita, que eu já fiz, eu vou fazer com tranquilidade. Mas se pedir para eu cozinhar um prato novo, aí eu já vou sentir inseguranças. E pode ser que eu erre, que eu cometa erros, e que aquele prato não fique tão gostoso. Então o ciclo de transformação é isso. Ora eu me fortaleço, ora eu lido com situações que eu realmente não sei lidar, que eu não controlo e que eu não domino. E é o desconforto que me faz buscar uma resposta, um esclarecimento, um direcionamento e tentar uma nova forma de lidar. E é assim que eu desenvolvo um novo comportamento. Nós só somos diferentes hoje, de 10 anos atrás, porque tivemos desconfortos. Se a nossa vida continuasse no controle, com tudo homogêneo, né, com tudo coerente com os nossos desejos, ainda seríamos iguaizinhos éramos há 10 anos atrás. Porque a gente iria só viver mais do mesmo. Então, essa é a verdade que a doutrina espírita nos traz, né? O esclarecimento de que a vida física não é uma viagem de prazeres e de fugas. A vida física é uma viagem de desenvolvimento, onde somos aprendizes nessa estrada. Portanto, a gente precisa se conciliar com a proposta da vida. Ora vai estar gostoso, ora não vai estar gostoso. E todas essas horas vêm favorecer o meu desenvolvimento. Só que nós estamos hipnotizados com rótulos, com regras, com aparências que a sociedade nos cobra. Eu preciso me alimentar assim. Eu preciso ter uma rotina assim. Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ser assim. Para eu ser um bom parceiro, eu tenho que ser assim. Hoje, mais do que nunca, com acesso fácil à informação,
As pessoas estão divulgando suas opiniões como sendo regras. Coaches estão vendendo a fórmula de como você deve ser, como você deve viver e como você deve agir, indo totalmente contra a proposta de Jesus, que nos chamou ao autoconhecimento para a reforma íntima. Jesus não trouxe uma camiseta padrão e falou, é só todo mundo vestir a mesma camiseta. Ele não trouxe um comportamento padrão dizendo para todo mundo ter o mesmo comportamento. Ele trouxe a moral. Agora, a forma como você vai colocar essa moral em prática é diferente da forma como eu vou colocar, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque, embora tenhamos sido criados da ignorância, com o livre-arbítrio, fomos personalizando a nossa história. Então eu preciso respeitar a sua história. Você é resultado da sua história, portanto eu preciso te respeitar. E você também precisa respeitar a minha história. E me respeitar, já que eu sou o resultado da minha história. Por isso, Jesus não veio dar um curso dizendo como todos devem se comportar nas diversas situações da vida. Ele veio nos direcionar, nos ensinando a discernir o bem do mal. Por isso é trabalhoso estudar o Evangelho. Porque a gente quer uma orientação sobre como eu devo agir diante disso, e o Evangelho não diz. O Evangelho vem e diz que eu tenho que fazer o bem. Mas eu estou na dúvida. Mestre, eu estou na dúvida. Se eu fizer isso, é o bem ou o mal? E se eu fizer isso, é o bem ou o mal? Ele diz, experimenta. Escolha. Por isso Deus nos deu a liberdade de escolha. Eu só vou aprender pelo mérito da minha escolha. Se eu estou tendo uma determinada atitude, porque eu sei que o meu mentor está dizendo para eu ter essa atitude, eu nunca vou conseguir me libertar enquanto espírito. Eu sempre vou precisar ter um espírito dizendo como eu devo agir. Se Deus fizer isso com a gente, perderia o sentido da nossa criação, que é evoluirmos, nos aperfeiçoarmos. Quer dizer, é como você ter um filho e você nunca tirar a mamadeira dele. Você nunca tirar a chupeta, você nunca tirar o andador. Como que ele vai aprender a andar? Por que que eu hoje, adulto, sei tudo que sei? Porque um dia meu pai e minha mãe tiraram a minha fralda, tiraram a madeira, tiraram a chupeta. Mas eles poderiam até hoje estar me entregando tudo. Me entregando a comida, me dando comida na boca, trabalhando para resolver a minha vida. Eles poderiam estar vivendo a minha vida, mas não estão. E eu não seria, não teria um comportamento compatível com a minha idade, não é verdade? Não é normal a gente adulto ter um comportamento de criança, sem que seja motivado por um distúrbio mental. Então por que Deus vai fazer isso com a gente? Por que Deus vai colocar alguém ao nosso lado toda hora dizendo como a gente deve agir? Porque se Deus não quisesse que a gente discernisse, nós não seríamos inteligências. Seríamos robôs, máquinas, configuradas por Deus, para se comportar conforme o seu comando. Mas Ele nos criou para nos aperfeiçoarmos. Então, sim, iremos lidar com situações que não sabemos. Aí a gente vai buscar no Evangelho algo que nos inspire, para que a gente raciocine e tome uma decisão. Aí vai ter um efeito a minha decisão. E esse efeito é que me ensina. Por isso Jesus disse, não julgue. Faz parte do processo. Por isso ele disse com muita tranquilidade, atire a primeira pedra que nunca pecou. Quer dizer, o erro é natural da idade da ignorância, que é a idade de vocês. Então, cegos guiando cegos.
vai para as redes sociais dizer o que é ser isso, o que é ser aquilo. Você é perfeito? Claro que não é. Porque se fosse, não estaria querendo impor ao outro uma conduta. Estaria colaborando no desenvolvimento do discernimento do próximo. Aí sim. Aí sim. O professor não faz o dever do aluno. Ele não diz como o aluno tem que fazer. Ele instrui. Ele ensina a lógica. Como raciocinar, como compreender. Agora toma uma atividade. Aí o aluno vai ter que exercitar para fazer. Senão o aluno não desenvolve a inteligência. Se nós que somos imperfeitos já sabemos desenvolver dessa forma, imagina Deus, que é o amor, que é a misericórdia. É fiel para o nosso desenvolvimento. E aí Joana de Ângeles diz assim, então em cada ciclo tem um momento de fortalecimento, de revitalização e tem um momento dos desafios. E aí depois passa entre um ciclo e outro, né? A gente pensa assim em ciclos assim, entre um ciclo e outro tem uma fase de revisão. Que é quando assim, a gente sai daquela fase difícil e fica um pouco águas paradas, né? Nem está acontecendo um monte de coisa legal, mas também não está o desastre. É para quê? É para a gente reviver na mente, ressentir na memória, revisar, pensar, tirar conclusões. Como foi que eu vivi essa experiência? O que eu tiro de conclusão dela? Aí depois vem um novo ciclo de transformação. E Joana de Ângeles ainda explica o seguinte, como nós temos um processo de aperfeiçoamento, às vezes para o único tema que eu preciso me desenvolver, eu vou precisar repetir essas experiências. Então, conclui-se um ciclo de dor, as coisas se acalmam, melhoram, aí lá na frente... Quando a gente vê, a gente está vivendo uma experiência semelhante. Às vezes as pessoas envolvidas são outras, o cenário é outro, o momento é outro, mas a provocação é a mesma, percebe? Podem avaliar a vida de vocês. Todos nós temos experiências que se repetem, que de alguma forma provocam na gente a mesma dor, a mesma insegurança, o mesmo sentimento. Pois bem. Então agora com tanta gente dizendo como a gente tem que agir e com tanta gente divulgando como elas vivem, como se fossem exemplos e referências de vida, nós estamos buscando essas referências. O que também é um grande equívoco, porque qual é a nossa única referência? Jesus. A única referência, Jesus. Irmãos que procuraram na trajetória física colocar em prática os ensinamentos de Jesus nos inspiram, nos servem sim de inspiração. Mas a referência é Jesus, porque a atitude desses irmãos foi coerente com o contexto de vida deles. Então, eu admiro Madre Teresa de Calcutá, admiro, mas não faz parte do meu contexto agir na caridade na forma que ela agiu. Eu sou convidada na minha vida a agir na caridade por outros meios, porque meus caminhos são outros. Temos Chico Xavier como uma grande referência, temos Allan Kardec, temos Francisco de Assis. Percebem? Eles não agiram igual um ao outro. A forma em que eles procuraram pôr em prática os ensinamentos de Jesus foi particular a cada um. Então, vamos começar a reflexão de hoje voltando o olhar para si. Qual a minha forma? O que Deus quer de mim? Não é a rede social que vai dizer isso. Não é a moda que vai dizer isso. Muito menos as pessoas que estão ao meu redor. Porque as pessoas que estão ao meu redor
São outras inteligências com as suas histórias individuais e com as suas necessidades individuais. Elas vão, sim, ter opiniões compatíveis com a história delas. Ah, então a opinião de ninguém vale? Claro que vale. São opiniões. É como uma fruteira. Tem várias frutas. Eu vou comer aquilo que me interessa. Entende? E aí estamos vivendo uma série de inseguranças porque estamos determinando como meta de sucesso de vida esses modelos que estão se apresentando como sucesso. Aí a gente se compara a esse modelo e fala, tem uma estrada longa para eu chegar lá. E aí eu começo a tentar alcançar, vivenciando uma série de dificuldades, impotências. E o tempo vai passando e eu começo a sentir medo de não conseguir alcançar. E por sentir medo, olha o perigo, por sentir medo, eu procuro antecipar tudo o que pode acontecer para me preparar, para lidar com tudo o que pode acontecer. Porque se eu estiver pronto para lidar com o que vai acontecer, eu vou favorecer o sucesso. Nas empresas a gente chama isso de gestão de risco. A gente prevê algo que pode acontecer e define ações para mitigar o risco. A gente faz isso na nossa vida. Eu tenho medo de não conseguir alcançar esse sucesso. Então eu vou tentando antecipar tudo que pode acontecer. Eu vou tentando controlar todas as coisas que envolvem isso. E aí eu descubro que eu não consigo. Eu descubro a minha impotência, porque tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu não tenho poder de atuação, poder de decisão. Tem muitas pessoas envolvidas que podem tomar decisões que vão afetar a minha busca. Tem muitos desastres e situações repentinas que podem acontecer que vão ferir todo o meu planejamento. Aí eu tenho um misto, né? Porque um misto de emoções, porque além do medo que eu já tinha, que me fez tentar controlar tudo, esse medo vai aumentando, porque cada vez eu vou tendo mais consciência de que eu não vou conseguir controlar. E aí eu vou tensionando o meu corpo, eu vou me sentindo fracassada, incompetente. Aí eu acho que a culpa é minha, que eu não dei certo. Eu me sinto abandonada por Deus, desprivilegiada. Aí o meu corpo não dá conta. Por quê? Como espíritas que somos, sabemos que todas essas emoções estão movimentando fluidos de baixa frequência em mim. E eu sou luz. Eu sou luz. Fluidos de baixa frequência me tocam como ácido. Porque eu não fui criada para isso. Eu fui criada para o amor, para servir. Então, todo sentimento que fere isso, me fere. O que acontece com o meu corpo? Ele surta. Ele grita. Através de distúrbios psicoemocionais, através de doenças, que não há medicina que resolva. Porque eu não estou resolvendo a causa. Que é a maneira como eu estou lidando com a vida. Por isso, me conciliar com a vida, ou me reconciliar, a depender de como eu estou, né, interagindo, me relacionando com a minha própria vida. Outro dia eu estava dando uma palestra no Paulo de Tarso, e eu estava comentando exatamente que, fazendo uma analogia, né, do mundo como um shopping.
Quando a gente vai no shopping, tem um monte de lojas. E cada loja simula um cenário diferente. Então a gente passa numa vitrine, aí tem manequins com roupas de esporte. Aí a gente passa numa outra, tem manequins com roupas de festa. Aí passa na outra, tem manequins com pijama. E à medida que a gente vai, tem alimentos, né? Tem acessórios, objetos. À medida que a gente vai andando, algumas coisas a gente não se interessa, outras coisas nos atraem. Depois que a gente começa a ser responsável pela nossa condição financeira, a gente tem mais senso crítico para definir o que me atrai que eu vou adquirir, o que me atrai que eu não vou adquirir. A gente aprende que não é porque eu estou atraído que eu vou poder adquirir, né? Agora, quando a gente é criança, o que a gente fica? Mãe, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. E o que o pai diz? Isso aqui pode, isso aqui não. Por que essa analogia? Porque o mundo é exatamente um lugar em que cada um vive o seu cenário, o seu contexto, a sua proposta educativa. E a gente fica se olhando como se fossem vitrines, dizendo, gostei disso, eu quero. Ah, isso aqui eu não gostei não. Aí a gente critica. Ah, isso aqui eu gostei. Ah, gostei daquela roupagem física, eu queria ser ruiva. E o pai diz, meu filho, não é para você ser. Se fosse para você ser ruivo, eu teria te dado uma roupagem física para você ser. Ai, pai, gostei daquela vida ali, ó, de praia. Filho, não. Não é para você. É para aquele irmão lá, mas para você não. E tem as coisas que a gente se atrai e que o pai deixa. Né? A gente tem muitos não, mas a gente também tem muitos sims. A não ser quem já se viciou em reclamar e criticar, e a gente sempre vai encontrar problema. Mas aí são questões que precisam ser resolvidas mesmo consigo mesmos e entender as causas disso. Então nem tudo que me atrai é para eu ter. Então eu preciso aprender a conviver com os outros sem botar como meta a meta do outro. Ah, porque o outro faz a marmita, se alimenta direitinho, naquele horário, tem toda uma rotina, e leva aqui, leva ali, e por isso ele consegue ter uma saúde ou uma aparência física de determinada forma. Como eu queria conseguir fazer isso? É possível? A sua vida te permite fazer isso? As suas responsabilidades, suas tarefas te permitem? Ah, permite. Então, disciplina. Vai lá, se organiza e vai. É um esforço seu. Ah, não permite. Não dá. Não dá. Eu tenho 4 crianças, cada uma numa realidade diferente de horário, tenho 3 empregos, tenho isso, tenho aquilo, não consigo. Então, aceita. Você não consegue. A gente se compara a realidades que não fazem parte da nossa e a gente define como meta de vida e a gente não consegue. E aí a gente se frustra. A gente acha que a nossa vida é um insucesso porque eu estou sempre buscando as vitrines desse grande shopping. Quando eu deveria entender qual o meu papel, qual a minha vitrine, qual o meu figurino, o meu cenário. O que Deus está provocando em mim, no meu ciclo transformador. Aí, como então eu sei? Agora eu sei. Que não sou eu que controlo e decido, eu vou para aquela vitrine agora para aquela. Não sou eu, não basta eu tomar essa decisão. Como agora eu sei que eu só estou aqui para crescer espiritualmente, e como agora eu sei que o Pai é justo e bom e vai ser fiel à minha necessidade de crescimento espiritual, eu vou deixar de ser ingênuo em achar que a vida física é um planejamento de sucessos, de estereótipos, de aparências da matéria. Eu vou entender que não tem problema eu ter desejos. Os meus desejos fazem parte da vida. São eles que me motivam. Por isso nós temos.
Mas o meu desejo está falando do que eu busco. E aí eu só tenho o agora para agir em busca do meu desejo. Eu só tenho agora, eu só posso agir agora. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer A e B, então eu vou fazer A e B. Mas se eu fizesse C, eu ia conseguir. Mas você pode? Não. Então larga a mão. Larga a mão no sentido de ter a humildade de aceitar os seus limites. Porque o Pai nos impõe limites. E por que o Pai nos impõe limites? Porque eu não sei muita coisa. Então, às vezes, eu vou querer ir pelo caminho que vai me prejudicar. Como quando a criança diz: mãe, pai, não quero ir para a escola hoje. Eu entendo, filho, é chato mesmo, mas tem que ir. Não quero fazer dever de casa. Eu entendo, mas vai ter que fazer. É isso que o pai faz com a gente. E a criança às vezes fica revoltada, porque ela ainda não tem consciência do que isso significa. Mas a gente tem, então a gente consegue ser fiel na educativa dela. Então quando a gente fica esperneando com Deus: pai, o Senhor não faz minha vontade, não deixa eu realizar esse meu sonho, olha o outro ali conquistando e eu não. Eu estou ignorando a generosidade dele em ser fiel à minha necessidade. Ele está me protegendo. Ele está dizendo: você não sabe estar ali. Se eu te der isso, você vai fazer mau uso. Se eu te der isso, você vai desvirtuar, você vai focar numa coisa quando você veio para aprender outra. Deus não nos deu o livre-arbítrio para fazermos o papel dele. Deixemos Deus ser Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos agora como vamos lidar com o que Ele nos apresenta. Eu só tenho livre-arbítrio agora. 3 minutos atrás, eu tinha o livre-arbítrio para escolher como eu ia agir. Agora já passou. Perdi. Daqui a 3 minutos, precisa passar 3 minutos para estar lá. Então eu não tenho livre-arbítrio para agir daqui a 3 minutos. Eu tenho livre-arbítrio para agir agora. E passaram 3 minutos. Agora eu tenho livre-arbítrio para agir. E os 3 minutos atrás passaram. Entenderam a lógica? Eu só posso agir agora. É a única coisa que eu tenho. Então, tudo que eu desejo, eu compartilho com o Pai. Eu defino as ações do agora. O que eu posso fazer agora para colaborar com o meu desejo? O resto é com Deus. Isso é fé. Muitos de nós estamos equivocados em achar que ter fé é insistir num pedido a Deus. Minha mãe está hospitalizada e está numa situação grave. E eu tenho fé que ela vai vencer essa doença e ela vai sair do hospital. Não, você tem um desejo que ela faça isso. Mas fé é confiar na decisão de Deus. Porque se Deus decidir levar a sua mãe, é porque é o correto e o melhor para todas as partes envolvidas. Mas eu não sei viver sem a minha mãe. Pois é, se Deus levar, é porque você vai ter que aprender. É o seu crescimento. De novo, não dá para a gente ficar com o andador para sempre. E lembra no início da palestra, quando eu disse, eu vou começar parabenizando, porque todos nós que estamos aqui topamos, tivemos a coragem de vir, mesmo sabendo que iríamos viver desafio atrás de desafio. Por que viemos? Porque nós queremos crescer, nós queremos nos libertar dessas algemas, nós queremos parar de repetir os mesmos erros, de viver os mesmos efeitos, nós queremos crescer. Então, confiemos em Deus, a ponto de dizer, Pai, eu desejo muito que minha mãe se cure, que ela volte para casa, porque tem esse benefício, mas eu sei que o meu conhecimento é limitado.
e que o Senhor é bom, é justo, é misericordioso. Ama tanto a minha mãe quanto ama a mim. O Senhor conhece as necessidades da minha mãe como conhece as minhas. Eu confio na tua vontade. Isso é fé. Fé não é querer impor à vontade de Deus o nosso desejo. Fé é confiar que quem sabe mais é quem tem que decidir. E aí, quando a gente consegue exercitar esse raciocínio, a gente colabora mais com a experiência. Porque eu lembro que não adianta eu ficar tentando controlar tudo. Eu só tenho agora. Aí eu paro de ficar prevendo, paro de ficar dizendo assim, quando acontecer tal coisa, aí eu faço. Quando, quer dizer, eu estou impondo uma condição que eu não sei se Deus vai me permitir ter. A hora de viver é agora. Não se coloque essas condições. Daqui a 10 minutos nós podemos desencarnar. Basta que seja a decisão dele. Essa é a realidade da vida. Lutar contra isso é se destruir. É tentar nadar contra a correnteza. A gente se afoga, a gente cansa. É lutar contra a natureza da vida. Se nós viemos para crescer, tudo que Deus colocar na nossa vida vai nos fazer crescer. Então, temer o quê? Temer a dor, porque eu não quero sentir dor. Então, aí é outro ponto que a gente vai ter que ressignificar. Porque Joana de Ângeles nos esclarece que é a dor que transforma. Uma explicação aprofundada, numa linguagem entendida por nós hoje, mas já explicada por Jesus, quando ele disse, carrega a tua cruz. Quando ele disse que somente através do sacrifício é que a gente aprenderá a amar. A dor transforma. Como que a gente lida com a dor? Suportando. A gente está tentando fugir da dor, fugir do próprio crescimento que nós nos dispusemos a viver. Quando na verdade o que a gente precisa é suportar a dor. E no agora definir as ações que colaboram com o nosso desejo. O resto é com Deus. Portanto, tenhamos confiança. Porque não há nada melhor que viver na tranquilidade e na segurança de saber que estamos sendo protegidos, conduzidos e cuidados. Esse é o papel do nosso Pai. E Ele faz com amor. Ele está fazendo isso agora. Fez há 3 minutos atrás e continuará fazendo nos próximos segundos, minutos, horas, dias, o resto da vida. É muito gostoso ter com quem contar. E nesse mundo, com pessoas como nós, inconstantes, porque estão em transformação, somos abandonados por vezes, somos traídos, somos frustrados. Mas a nossa relação real não é com os irmãos que, assim como nós, estão sendo provocados para aprender. A nossa relação real, a vida, é com Deus. E Ele está sempre conosco. Estamos vivenciando a melhor experiência que poderíamos para atingir o objetivo dessa vida. Então, confiemos. Somos luz, somos força. Somos inteligência, somos totalmente capazes de viver cada ciclo transformador que vem. Então colaboremos, vivendo agora e confiando em Deus. E como sempre, lá na frente diremos, Deus sabia o que estava fazendo. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.